Olá, aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à cronologia da vida de Cristo. Agora chegamos onde os próprios meios irmãos de Jesus não creem nele. Está em João capítulo 7, versos 2 a 9, que eu vou dividir em dois parágrafos. Primeiro, versos 2 a 5. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Então os seus irmãos disseram a ele: sai daqui, vai para a Judeia, para que os teus discípulos também possam ver as obras que fazes. Porque ninguém age em segredo querendo mesmo estar em evidência pública. Já que fazes estas coisas, mostra-te ao mundo. Fecha aspas. Pois nem mesmo os seus irmãos criam para dentro dele. Duas coisas aqui. Quando fala que os teus discípulos também, isso aí deveriam ter, esses teriam de ser moradores na Judeia que não estavam acompanhando Jesus aí por perto. Agora, depois do discurso de Jesus dizendo que era necessário comer sua carne, o número de acompanhantes ficou realmente drasticamente reduzido, dando a impressão de que ele estava perdendo a popularidade na Galileia. Agora, esses meus irmãos estavam fazendo de fato o papel do tal amigo da onça. Eu entendo que eles sabiam muito bem que a hierarquia estava tramando a morte de Jesus. Por quê? Porque parece-me óbvio que os líderes dos judeus tinham pesquisado a fundo o passado de Jesus e sua família e que tinham trabalhado os meus irmãos também contra Jesus. Eles estavam sabendo. E, portanto, eles, que seus meus irmãos, estavam querendo a morte de Jesus. Agora, como diz o ditado, como amigos assim, ninguém precisa de inimigo. Né? Agora vamos ler os versos 6 a 9. Aí Jesus disse a eles: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está disponível. O mundo não pode odiar vocês, mas me odeia a mim, porque testifico a respeito dele que as suas obras são malignas. Subi vós para esta festa, eu ainda não subo para esta festa, porque o meu tempo ainda não se completou. Após ter dito estas coisas a eles, ele ficou na Galileia por um tempo. Vamos ver aqui algumas coisas. Quando aqui o Senhor disse que o tempo deles estava sempre disponível, eu entendo que Jesus quis dizer que em qualquer momento eles poderiam arrepender-se e crer para dentro dele. Estava o tempo espiritual, digamos, salvação. Agora, Jesus falava a verdade, as obras eram malignas. Aí você já sabe. Ah, se o mundo odiou Jesus, vai odiar a gente também. Basta você promover valores bíblicos a viva voz no âmbito público e você será odiado hoje mesmo, aqui no Brasil. Experimente só para ver. Está ficando pior. Agora, no verso 8, temos um problema de texto. Talvez 3% dos manuscritos gregos de qualidade inferior omitem a palavra ainda. Aí, seguindo a linguagem hoje, muitas versões em inglês
A leitura do assim chamado texto crítico grego tem o efeito de atribuir uma mentira a Jesus, sendo que ele, de fato, foi à festa, aqueles versos que ele disse que não vou, mas ele ia, sabia que ia. Ele sabia o que ia fazer. Ó. Entre os 97% estão os manuscritos, os papiro 66 e 75 e até o grande Códice B, já que os redatores geralmente atribuem valor máximo a esses manuscritos. Por que será que rejeitaram eles neste lugar? Só porque eram inimigos de Jesus, claro. Ele ficou na Galileia, isto é, os seus meus irmãos já tinham partido para Jerusalém e Jesus ficou atrás, no lugar, por um tempinho. Depois ele também seguiu, como vamos ver. Já vamos, desculpem aí um tanto. Agora nós temos um jeito muito curto que está em Mateus, Marcos e João, que meramente fala que Jesus deixa a Galileia. Vou ler nessa sequência. Mateus 19, 1 e 2. Aconteceu que, quando Jesus havia concluído estes dizeres, ele partiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, no outro lado do Jordão, e a Pereia. E grandes multidões o seguiram, e ele os curou ali. Agora, Marcos 10, verso 1. Partindo dali, ele foi para a região da Judeia, indo pelo outro lado do Jordão. Outra vez a multidão se reuniu em torno dele e, como ele tinha por costume, começou a ensiná-los outra vez. E ainda em João capítulo 7 e verso 10, contudo, depois que os seus irmãos tinham partido, então ele, Jesus, também subiu para a festa, não abertamente, mas como que em segredo. Agora, só Lucas registra que ele foi rejeitado em Samaria, isto é, a caminho. Ele já estava se dirigindo a Jerusalém. Eu vou ler versos, Lucas 9, 51 a 56. Ora, aconteceu que, como os dias até a sua ascensão estavam se completando, ele partiu resolutamente para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. E indo eles, entraram num povoado dos samaritanos para lhe fazer os preparativos. Mas eles não o receberam, porque ele estava se dirigindo para Jerusalém. Pronto. Ao verem isso, os seus discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, assim como fez Elias? Mas voltando-se, ele repreendeu-os, dizendo: Vocês não sabem de que tipo de espírito vocês são. Aliás, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram para outro povoado. Quero comentar aqui 3 coisas. Você observa que Lucas colocou ascensão, em vez de morte ou ressurreição. Isso me intriga. Não sei porquê, só fico intrigado. Hebreus diz que Jesus suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. A ascensão representou a culminação do programa que o filho tinha de cumprir cá embaixo para haver aquele gozo. Agora, esse tal Tiago e João, você se lembra que Jesus os chamou de filhos de trovão?
Só que talvez 1% dos manuscritos gregos, qualidade má, omitem assim como fez Elias. Não é que é nova versão, linguagem atualizada, enfim, seguem esse 1%. Agora, eles, de fato, fizeram jus a seu nome. Aqui, outra vez, a nova versão já tem uma nota de rodapé para usar um punhado contra 1.700. Isso é desonesto. Bom, verso 56. Aqui temos uma coisa mais séria. Os 27% dos manuscritos gregos omitem dizendo: vocês não sabem de que tipo de espírito vocês são. Aliás, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E tudo isso é muito importante. Não se deve ter... Quer dizer, e não é que muitas versões modernas... mas os 73% incluem a melhor linha de transmissão, que eu estou seguindo, que eu entendo que Deus usou para preservar a exata redação original. Pode ficar com essas placas, são muito importantes. Jesus disse: eu não vim destruir, eu vim salvar. Tá certo? Agora, ainda em Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62, Jesus vai falar das exigências para ser um discípulo dele. Desculpem. Primeiro, só versos 57 e 8. Aconteceu que, seguindo eles pelo caminho, alguém disse a ele: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus lhe disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar sua cabeça. Aqui outra vez é triste, mas eu tenho obrigado. Talvez 1,5 dos manuscritos com qualidade omitem a palavra Senhor, como nas versões modernas. É triste. Agora, você observe que quando alguém quer ser discípulo, Jesus nunca escondeu o jogo, ele nunca fingiu que seria uma coisa fácil. Ele não oferece conforto. Pode dar, mas não oferece. Ele aqui falou: Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Prosseguindo, versos 59 a 60, é outro caso. Então, Jesus, disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Agora, alguém poderia achar que coisa, parece muito duro, Jesus. Mas vem cá, é só pensar um pouco. Como alguém que já morreu fisicamente não pode fazer nada, ok? O primeiro morto se refere a pessoas espiritualmente mortas, pessoas sem compromisso com Cristo e seu reino. Agora, é claro que o discípulo verdadeiro de Jesus não deve se deixar desviar da vontade de Deus por tais pessoas. É claro também que os mortos, espiritualmente mortos, não vão entender semelhante atitude da parte do discípulo. Mas ele deve ficar com o reino. Vejam bem, o que iria acontecer se o pai não morresse por mais 10 ou 20 anos? Ele quis sepultar, mas se ele não morre? Se você adiar o fazer da vontade de Deus por motivo assim, é bem possível que você termine por nunca fazê-la. Satanás também ajuda nesse sentido. Agora, vamos ver um terceiro caso, versos 61 e 2. E disse ainda outro, agora é outra pessoa:
Eu te seguirei, Senhor, mas permita primeiro que eu vá me despedir dos que estão em minha casa. Mas Jesus lhe disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora, pense só. Se você voltar para se despedir, o que vai acontecer? Eles vão chorar, eles vão reclamar, vão fazer de tudo para levar você a desistir. Será que não? Eles não compartilham, não compartilham assim, seu compromisso. Ah, agora, ninguém que põe a mão. Outra vez o Senhor está exigindo compromisso total. Você não pode olhar para trás. Agora, deixando Lucas, vamos para João, capítulo 7. Vamos à festa dos tabernáculos. Vou ler primeiro os versos 11 a 13. Já os judeus estavam procurando Jesus na festa e diziam: cadê ele? Também estava havendo muita murmuração entre a multidão a respeito dele. Uns diziam: ele é bom. Outros diziam: ao contrário, ele engana o povo. Contudo, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Aí não tem o que comentar, é claro. Agora vamos para os versos 14 a 18, onde Jesus ensina no templo. Ora, quando a festa estava na metade, Jesus. Desculpem aí. Que coisa. Me desculpem. Outra vez, verso 14. Ora, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como é que este homem sabe letras sem ter estudado? Aí Jesus respondeu-lhes e disse: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ficará sabendo a respeito do ensino, se é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura sua própria glória, mas aquele que procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há injustiça nele. Ele vai prosseguir, mas vamos ver aqui rapidinho 3 coisas. Os judeus estranhavam, eles sabiam que Jesus nunca tinha estudado numa escola, num seminário como deles. Então, mas ele sabia mais do que eles. O que, aliás, ele não achava fácil de engolir, né? Porque ele nunca tinha estudado com eles. Tá, deixa para lá. Jesus disse: o ensino não é meu. Transparece aqui que Jesus sabia muito bem o que eles estavam dizendo e pensando, já que ele deu a resposta, ou deu uma resposta, a resposta à pergunta deles. Quer dizer, eles sem se dirigir a ele, eles entre eles, mas ele dá a resposta. Agora, no verso 17, ele disse que se quiser fazer a vontade do Pai. Se queremos fazer, ficaremos sabendo. Não, mas também com o intuito de obedecer. O Senhor não disse, basta querer saber. Não. É necessário comprometer-se a obedecer antes de saber o conteúdo da ordem. Aí que está o X da questão. Você se compromete antes de saber. Uma vez comprometidos a obedecer, é do próprio interesse de Deus falar com a gente, nos dar o que Ele quer que saibamos, tá certo? Agora, ainda
Estamos em João 7, Jesus segue falando, vai falar que Moisés é contra os judeus, versos 19 a 24. Jesus falando, não foi Moisés que vos deu a lei? No entanto, nenhum de vocês pratica a lei. Por que vocês procuram matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem te procura matar? Jesus respondeu e disse-lhes, uma obra realizei e todos vocês estão admirados. Considerem isto, Moisés vos deu a circuncisão, não que seja de Moisés, mas sim dos patriarcas, e vocês circuncidam um homem no sábado. Se um homem pode receber circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, vocês estão irados contra mim por ter curado um homem inteiro no sábado? Parem de julgar segundo a aparência. Antes, julguem com juízo justo. Fecha aspas. 3 coisas aqui. O verso 20, a multidão, tem demônio, etc. É que essa multidão eram os peregrinos que nada iriam saber da trama aí da liderança em Jerusalém. Então, mas é que entre eles tinha, sim, ao mesmo tempo, alguns representantes fariseus e líderes no meio. Então, é a esses que Jesus se dirigiu, mas os peregrinos não entenderam. Tá? Por isso que a multidão disse, tá bom. Vamos ver, então, aqui, falando que Moisés vos deu a ser, mas de fato foi os patriarcas. Você sabe que começou com Abraão, 430 anos antes de Moisés. Agora, ele se refere a uma cura que ele havia feito fazia tempo, e ele agora parece estar contrastando a circuncisão, que afeta apenas uma pequena parte do corpo, muito pequena, contrastando isso com a cura que ele efetuou, quer dizer, de um corpo inteiro. Parece que ser esse o argumento. Agora, ele ainda está se referindo à reação deles, só que a última vez que Jesus fez uma cura em Jerusalém, no sábado, pelo menos segundo o registro de João, fazia meramente 1 ano e meio. Aliás, nenhum dos 4 evangelhos menciona qualquer atividade de Jesus em Jerusalém durante aquele ano e meio, desde o capítulo 5 de João. Aí era tudo na Galileia. Parece que Jesus estava atribuindo a raiva deles àquela cura, quer dizer, que memória de elefante. 1 ano e meio atrás. Agora, prosseguindo, ainda estamos em João 7, versos 25 a 36, mas vou dividir em vários parágrafos. A opinião pública era dividida, então vamos ver primeiro 25 a 7. Então, alguns moradores de Jerusalém começaram a dizer, não é este aquele que procuram matar? E ele aí falando abertamente, e não lhes dizem nada. Poderia ser verdade que os líderes sabem que ele realmente é o Cristo? Entretanto, nós sabemos de onde este homem é. Mas quando o Cristo vier, ninguém vai saber de onde ele é. Sim e não. Na verdade, o argumento deles, isso aí não procede. Ora, pense só, se não era possível saber de onde o Messias vinha,
como é que os líderes puderam dizer a Herodes que o Messias nasceria em Belém, quando os magos, você se lembra? Alguém comprou gato por lebre, como diz a gíria, né? Eu digo mais uma coisa, talvez os versos 25 a 7 tragam a fala de várias pessoas. Imagina que sim, várias pessoas falando e um contradiz o outro. Agora vamos ver versos 28 a 30. Então Jesus, que estava ensinando no templo, vociferou, dizendo: Vocês me conhecem sim, sabem de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vocês não conhecem. Eu sim o conheço, pois existo com ele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém colocou mão nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. O Senhor foi muito enfático quanto à sua própria procedência celestial. É claro que os judeus iriam querer se livrar dele, porque ele não cabia dentro do esquema deles, e enfaticamente não cabia. Entendo ter havido intervenção divina proibindo que ele fosse preso ali. Aliás, aconteceu várias vezes. Eles queriam prendê-lo, mas Deus não deixou. Não foi uma vez nem duas. Agora vou ler verso 31. Eu vou seguindo, a 31 a 36. Aí termina esta parte. Ora, muitos dentre a multidão estavam crendo para dentro dele e diziam: Quando o Cristo vier, acaso fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurando essas coisas a respeito dele. Aí os fariseus e os principais sacerdotes enviaram guardas para o prenderem. Então Jesus disse: Ainda estarei convosco por pouco tempo. Então irei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão e não acharão. Aliás, vocês não podem ir para onde eu estarei. Aí os judeus disseram uns aos outros: Para onde será que este pretende ir? Que não o poderemos achar. Acaso irá ele para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que dizer é este que ele falou? Vocês me procurarão e não acharão. E vocês não podem ir para onde eu estarei. Seguinte. Onde eu estarei. A rigor, o tempo do verbo é presente. E como ele estava fisicamente presente com eles, naquele momento não faria sentido colocar estou. Teríamos de colocar existo. A ideia deve ser a mesma em João 3:13, que ele diz que ele existia no céu. Está no presente aqui. Em outras palavras, e aqui está a questão. Jesus declarou àqueles líderes judeus que eles não poderiam ir para o céu. Só isso que ele iria estar no céu e para lá os judeus, aqueles, não poderiam seguir. Então, por hoje é só. Agradecemos a atenção e Deus abençoe.